Bom dia, no ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias e opinião, aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que sempre se liga aos finais de semana, nos nossos quadros especiais, na opinião dos nossos parceiros, nas consultorias que fazemos, sempre atendendo a nossa audiência. Você pode participar, como sempre, está à disposição aí o nosso perfil nas redes sociais, que é o @programa Boca no Trombone, e também o nosso WhatsApp, para você interagir conosco, mandar a sua opinião, fazer uma sugestão, por que não? Certo? Vem com a gente em mais uma edição especial. Sim, estamos com hoje as meninas aqui, vocês viram aí, né? Tá florido aqui o Boca no Trombone hoje. Olha só que legal. Estão conosco aqui as nossas consultoras, né? Elas que atendem a gente em várias áreas do direito. Vamos começar a apresentar? Vamos lá, que o programa é especial na nossa retrospectiva 2022. Está com a gente na área do direito médico, na área do direito da saúde, a doutora Mariana Diefenteller. Muito bom dia, um feliz 2023, doutora. Muito obrigada, igualmente. Agradeço a oportunidade de estarmos juntos. E as gurias também. Vamos lá. Vamos em frente. Doutora Juliana Noronha, ela que assina pra gente o nosso quadro Casos de Família, o direito familiar sempre muito bem cuidado. Muito obrigado por estar com a gente. Um feliz 2023. Obrigada, doutor Solano. É um prazer estar aqui. Um feliz 2023 para o senhor e para todos que estão nos assistindo. Obrigado. Doutora Luciana Pereira da Costa, ela é a nossa tributarista, ela que todo mês está com a gente aqui no Minuto Tributário, atualizando a gente das demandas. Obrigado por comparecer ao Boca no Trombone. Um feliz ano novo, doutora. Um feliz ano novo para todos nós e o agradecimento é meu de estar novamente nesse programa que eu tenho muito apreço. Satisfação é gente. E a nossa consultora do Direitos dos Contratos, os contratos em pauta, com a doutora Carla Có. Doutora Carla, bem-vinda aqui aos estúdios da Band. Bom dia, feliz ano novo para a senhora também. Bom dia, doutor Paulo Solano, muito obrigada pelo convite, satisfação de rever os colegas. Estamos juntos em 2023, aí para atender os nossos anseios do direito e atender todas as demandas sociais dos nossos ouvintes e telespectadores do programa. Isso aí, isso mesmo, é o nosso objetivo, né? Bom, então vamos lá, vamos começar a rodar essa mesa aqui, né? Doutora Mariana, a senhora traz um tema que é importantíssimo, a saúde mental, né? Tivemos aí um agravamento dessa situação com a questão da própria pandemia, né? Acesso a tratamento, aos próprios medicamentos, né? E em consequência, uma deteriorização do sistema de saúde, né? Por conta dessa crise sanitária. O que trazer aí do que foi no ano passado, né? O 2022, né? Como é que a gente pode rememorar esse ponto aí que a senhora entende e tem uma expertise tão grande? Perfeitamente. Realmente o direito à saúde, ele é uma disciplina que cresceu de uma forma emergencial e exponencial, claro, diante de uma crise sanitária, mas também por ser uma disciplina que permeia várias outras, porque dizem, e está na lei, é um tema transversal contemporâneo à saúde, o direito à saúde. E acesso à saúde é público ou privado. E é importante a gente dizer que acesso à justiça não significa acesso à saúde. É preciso a criação de políticas públicas e privadas para que a gente possa acessar sem a judicialização, pois a judicialização ainda é uma tônica no segmento e com a reforma psiquiátrica, mais do que nunca, o direito à saúde mental se impõe na contemporaneidade, porque é um direito humano, constitucional. O direito à saúde e bem-estar é um objetivo de desenvolvimento sustentável, objetivo número 3, pauta da Agenda 2030 da ONU. Sim, sim. Temos que estar atentos, né, para tudo isso que acabou acontecendo e daqui para frente como lidar, né? A doutora Mariana retorna para falar mais sobre esse tema. E na área do direito familiar, a doutora Juliana preparou algo para a gente aqui, algumas decisões, ela vai comentar, né, doutora Juliana, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, a questão da partilha dos direitos possessórios sem imóveis, sobre imóveis não escriturados. O que o STJ decidiu nesse tema? Já vinha sendo discutido, né, esse tema, mas essa jurisprudência consolidou esse posicionamento de que a gente pode sim colocar em inventário aqueles imóveis, então, que não tem, que o falecido utilizava, exercia a posse como se fosse proprietário, mas ainda não tinha regularizado essa propriedade junto ao registro de imóveis, né?
Sim. E foi um decisório muito favorável, né, senhora? Sim, com certeza, porque a pessoa vinha usando os bens, né, usufruindo, e depois os herdeiros, né, vão ter direito a incluir isso no inventário. Claro, regulariza mais facilmente. E na área dos tributos, doutora Luciana, sempre com a excelência de sempre, trouxe muitos assuntos, e um deles foi um assunto muito interessante, né, doutora Luciana? Redução de tributos e aumento da arrecadação. Como é que deu-se essa mágica aí no direito tributário, doutora? Então, eu achei importante a gente salientar esse tópico, como na nossa retrospectiva, porque muitas vezes a gente pensa que para aumentar a arrecadação tem que aumentar a carga tributária. E a gente viu durante este ano redução de carga tributária e o aumento da arrecadação. Então, justamente o caminho inverso do que normalmente se pensa, né, que aconteceu. Então, a gente teve redução ali de imposto de importação em vários itens. A gente, por exemplo, gás de cozinha, teve café, margarina, enfim, IPI também reduzido em vários itens, né? A linha branca, geladeiras, fogões, teve até discussão lá com a Zona Franca de Manaus e tal. Verdade. Teve desoneração da folha para contratação de pessoas mais jovens, teve o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações. Então, a gente vê que isso reflete diretamente no preço final que chega no consumidor e facilita demais a economia a fazer circular, né, o dinheiro, enfim, a economia gira melhor. Então, eu acho que olhando para isso, talvez uma boa lição, né, que tenha acontecido tenha sido essa parte, deixar a economia respirar melhor, o empresário respirar melhor, consegue aumentar até a arrecadação. E é o que a senhora disse, né, um caminho inverso, né? Um caminho inverso que traz um resultado altamente positivo. Tem que haver uma continuidade nisso, né? É o que esperamos. Esperamos que sim. Para o próximo ano, vamos ver se a dita reforma tributária entra então em votação, vamos ver o que vai sair, né, nessas discussões que vão ser reabertas, e tomara que lembrem, né, do que aconteceu e que isso seja o tônus, não o aumento de arrecadação vem com redução de impostos. Claro, né? Exatamente. Bom, e na área contratual, a doutora Carla Cotto falou sobre vários temas aqui durante o ano. Um deles foi sobre os contratos de plano de saúde, né, doutora? Como é que o Poder Judiciário se manifestou? Qual foi aquela decisão assim, mais importante que, a seu ver, deve ser destacada nessa retrospectiva? Bom, doutor Paulo Solano, o tema é polêmico. Teve posicionamentos divergentes entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o rol emitido pela ANS seria um rol exemplificativo. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, ele entendeu que final de maio, início de junho, que o rol seria taxativo. Sim. Ocorreu no Brasil várias manifestações até chegarem em Brasília. E nesse momento, através de um projeto de lei de número 20.033, e que depois surgiu uma lei, a partir de setembro, a 14.454, em que o rol passa agora a ser exemplificativo. O que isso quer dizer? Que todas aquelas doenças, remédios, medicamentos, comorbidades que não estão inseridos naquela lista, que é atualizada geralmente em janeiro como um rol taxativo, sim, agora é vista como rol exemplificativo, ou seja, vai ocorrer um desgaste não tão excessivo do Poder Judiciário, mas ainda grande procura nas demandas para a cobertura de algumas doenças, principalmente doenças consideradas raras, que ainda não recebem essa cobertura. Lembrando que não podemos esquecer que em alguns casos ainda não é possível essa cobertura, como por exemplo, em casos de cirurgia plástica. Sim. Nesse caso, como é para fins estéticos, não terá direito o beneficiário que vai fazer o seu contrato procurando a empresa privada, né, para procurar, sim, esse tipo de tratamento. Sim, claro. Não, mas ótimo, uma boa decisão, né? Boa construção legislativa que foi criada a partir desse decisório. Esse Boca no Trombone é especial, a gente está com as meninas aqui, as nossas consultoras, cada uma de uma área do direito à saúde, direito de família, o direito tributário, o direito dos contratos, você pode interagir com a gente. Agora a gente vai dar um tempinho no papo, porque está chegando o recado da WaterSul, purificadores e mineralizadores de água. Sou José Hernandes Bastianella,
fundador da WaterSul e diretor comercial. Somos distribuidores dos purificadores de água Cerbran, Top Life, Aquavita Minerale e Soft Everest. Pegamos a água da torneira e agora vamos colocá-la no mineralizador Diamond. Vamos fechar e agora nós vamos tirar a água do mineralizador. Agora vamos colocar o reagente, a água que saiu do mineralizador e na água que saiu da torneira. Agora vocês tiram suas conclusões. E você sabe, né? A conclusão é fácil. Água com mais saúde e água com mais sais minerais é aquela da WaterSul com seus purificadores e mineralizadores de água. Olha, faz o seguinte, entre em contato com o time de vendas lá do Sr. José Hernandes, que comanda a WaterSul, faça contato com eles pelo fone fixo, pelo WhatsApp e a entrega e a colocação em Porto Alegre é gratuita, gente. Não perca tempo nesse verão, nesse calor aqui da capital. Use o WaterSul e os seus purificadores e mineralizadores de água. Vamos voltar para o nosso bate-papo, que está muito bom, está muito gostoso aqui, com a doutora Mariana, do Direito à Saúde. Doutora, aumento de 40% na necessidade de tratamento na questão da saúde mental. É um dos dados que a senhora nos traz aqui. Muitos estudos que baseiam essa situação, né, doutora? Perfeitamente, né? Chegamos há pouco de uma conferência estadual do Direito à Saúde e lá, mais do que nunca, a gente pôde ver, estamos aqui numa retrospectiva 2022 e a gente não pode negar o legado que a pandemia nos deixa ainda e não podemos esquecer que ela deixou, assim, esse aumento de 40% da necessidade de tratamento e a gente hoje precisa olhar para esse espaço porque, como eu disse, o problema é global, mas exige cuidados locais. Claro. E, com certeza, nós ficamos confinados. Muitas pessoas ainda permanecem por questões de saúde e comorbidade e eu percebo que aumentou a violência doméstica, abuso de álcool e drogas, adicção e hiperconexão em rede social, celular e desemprego. Então, uma sucessão de situações de alienação parental que reverberam e estão aí na nossa sociedade. Nós temos que olhar para os nossos CAPs, para os nossos hospitais psiquiátricos, e ressignificá-los, pois eles estão muito sucateados, estão esquecidos, estão precisando do nosso olhar e é mais do que um convite, é um apelo para que a gente possa olhar para o direito à saúde mental, esse direito tão importante, humano e constitucional. E tem que ser, como a senhora mesmo está apontando, né? Tem que partir uma política de Estado, na verdade, né? Os governos que assumem, eles devem ter essa como uma meta que não fique por 4 anos ou um tempo maior, mas que seja para sempre, né? Bem observado. Penso a governança como algo além de mandato. Acho que também dada a hora da gente cooperar público-privado, pois muitas vezes fica assim, isso é a responsabilidade do público, isso é a responsabilidade do privado. Acho que mais do que nunca temos que ver que a responsabilidade é mútua. É mútua, não existe, não está dissociado, que nem na família, como há pouco a colega trazia. Sim. Na família o pai é tão importante quanto a mãe, não existe alguém mais importante ou que tem uma função maior. Nós temos funções, então essa interlocução público-privada, sociedade civil organizada, é imprescindível na contemporaneidade, pois um governo baseado num mandato que vige e regra as políticas públicas para se manter nesse local, não pega bem mais. Hoje a governança é antecipada. As pautas são aí, a Agenda 2050. Verdade, verdade. Vamos estar atentos aqui no Direitos à Saúde, sempre com as doutoras que nos trazem a sua expertise. Mas pauta do direito de família, a gente está com a doutora Juliana Noronha, que assina para a gente o caso de família. Doutora, outra decisão também do Superior Tribunal de Justiça que a senhora aponta para a gente. Testamento não impede inventário extrajudicial, desde que os herdeiros sejam capazes e concordes. Mais uma decisão positiva do ano passado. Exatamente. Ela vem bem de encontro com essa ideia de desjudicializar, né, os casos. Então, evitar entrar com processo judicial e conseguir resolver na via extrajudicial quando as partes, então, chegam num consenso e no caso aqui de herdeiros que sejam maiores de idade,
capazes, né? E também quando esse testamento foi levado a juízo para ser homologado anteriormente. Então, o inventário extrajudicial, ele é muito mais benéfico, ele é mais barato, ele é mais rápido, né? Mais ágil e também desafoga o judiciário, né? E acaba evitando essa crise que a gente enfrenta hoje, né? Sim. A demora dos processos. Por quê? Porque muitas pessoas buscam o judiciário quando às vezes poderia tentar resolver de forma extrajudicial, né? Importante a gente grifar, né, doutor Juliano, em que pese haver essa situação, essa oportunidade do inventário extrajudicial, sempre deve estar acompanhado por um advogado. Exatamente. Todo inventário precisa de acompanhamento por advogado, tanto faz se for judicial ou extrajudicial. A gente sabe que nem sempre, né, as pessoas conseguem chegar num consenso, então faz parte também, né, o litígio. Claro, não, isso acaba acontecendo, né? Bom, vamos lá pular para o direito tributário com a doutora Luciana Pereira da Costa, ela que é dona aqui do Minuto Tributário. Doutora, outro ponto que a senhora traz para a gente do ano passado, estímulo às transações, né? Houve um resgate aí nos últimos 2 anos, aí captando lá 2021 e 2022, da União, de mais de 300 bilhões de reais. Muito dinheiro voltou, doutora Luciana. Verdade. Seguindo na mesma linha que nós estávamos falando, quando a gente começa a mudar a cultura e para com a animosidade entre fisco e contribuinte e começa a ver isso de uma forma que todos querem chegar, vamos dizer assim, à solução do problema, a gente começa a ter resultados assim. Então, a expectativa superou, a realidade superou demais a expectativa, né? As transações que já eram previstas no CTN foram ser regulamentadas só a partir de 2019, então mais de meio século depois, e se mostraram como um instrumento muito importante, né, na recuperação de crédito. E mostra também o quão importante é o governo também estar atento aos empresários, aos contribuintes e como faz para que eles consigam arcar com as suas dívidas, vamos dizer assim, com as suas obrigações tributárias de uma forma que não atrapalhe a atividade econômica e também não atrapalhe o governo de arrecadar. As duas pontas são importantes, né, e precisam, vamos dizer assim, estar em harmonia. E a transação foi um instrumento que veio a confirmar isso. Os valores são muito bons. Eu acho que é um instrumento que ficou muito visível agora nessa retrospectiva. Sim. E pode ser aproveitado, né, daqui para frente como uma cultura nova entre fisco e contribuinte. Sem dúvida. Deve, né? Deve. E no direito dos contratos, a doutora Carla também conversou com a gente durante o ano sobre os contratos de financiamento imobiliário. Novidades em 2022, doutora, para a senhora salientar para a gente? Infelizmente, doutor Paulo Solano, as notícias não são muito boas. Por quê? Porque nós enfrentamos a pandemia e tivemos uma carência significativa dos insumos. Então, muitas construtoras não conseguiram honrar a entrega no prazo o imóvel. E isso comprometeu muito com o contratante. Outra questão importante também foi a alta taxa de juros. Por quê? Porque para manter o mercado, para aquecer o mercado financeiro e imobiliário, precisou elevar um pouquinho a taxa de juros de acordo com o INPC, que não é a mesma coisa que a taxa Selic, que ela é uma variação mais neutra, mais tranquila. E isso então comprometeu muito neste mercado. Vamos ficar, assim, bem claro, duas questões importantes para o nosso telespectador entender. Existem duas leis. A lei que fala sobre o sistema financeiro de habitação, que foi criada na década de 80, cujo objetivo era atingir pessoas de baixa renda e com os governos ocorreu uma transformação para Minha Casa Minha Vida, com baixa taxa de juros. Essa taxa de juros não pode ultrapassar 12% ao ano. Claro. Entretanto, o sistema imobiliário, a lei de 1997, ela amplia esse leque, ou seja, oportuniza a taxa de juros a variar. Então, a pessoa pode fazer um financiamento imobiliário, tanto de âmbito de habitação quanto comercial, cujo valor pode ultrapassar acima de 1,5 milhão. Entretanto, ele vai arcar com a taxa de juros porque ela está livre no mercado, de acordo com as regras do Banco Central. Certo, aí já não tivemos uma decisão tão positiva quanto as demais, né? Doutora Mariana, responsabilidade civil quando a gente fala no assunto da saúde mental, como é que fica?
Então, as questões de direito à saúde em geral, elas têm uma repercussão civil, repercussão penal, criminal e ético-administrativa. Claro que quando a gente está falando em saúde mental, convido que a gente tire o estigma do doente mental. Os adventos das novas leis, da Lei da Reforma Psiquiátrica, a Lei 10.216 de 2001, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Sim. Lei 13.146 de 2015, trouxeram um novo regime ali de capacidade civil do doente mental e hoje ele é considerado uma pessoa plenamente capaz para exercer os atos da vida civil. Mas claro que, por óbvio, existe muitas vezes um conflito de interesses, pois essas pessoas, elas têm questões existenciais e elas têm questões patrimoniais. Logo, por vezes, há um conflito de interesses até dos cuidadores, tutores ou apoiadores dessas pessoas. Sim. A ideia é a gente ter resiliência, eu acho essa palavra tão bonita, a resiliência, a fraternidade de incluir, e como são os adventos da nova legislação, incluir as pessoas com questões de saúde mental, mas ao mesmo tempo nos policiarmos em protegê-las. Pois além de nós termos uma sociedade que por vezes pode validar uma questão de saúde mental, Sim. a gente também tem essa potência de uma sociedade cooperar e dar luz a esse assunto. Obrigada. Outra questão no direito de família, doutora Juliana, é que o STJ, né, o STF né, afastou a incidência da aplicação tributária quando se fala em verba alimentar. Exato. Estou aqui do lado, né, de uma tributarista, mas essa questão é bem de quem paga a pensão alimentícia. O que acontecia? A pessoa pagava o imposto de renda sobre o seu salário e depois o menor, o alimentado, pagava também esse tributo sobre essa verba alimentar. Então, o tributo ele era cobrado 2 vezes, né? Sim. Então, essa decisão ela veio para beneficiar os alimentados, então, que podem agora requerer a devolução desse tributo pago, né, dos últimos anos, e por isso que é importante a gente difundir essa informação, porque as pessoas elas têm que fazer esse requerimento, né, para conseguir a devolução dos valores pagos. Uma boa decisão também do Supremo Tribunal Federal. Doutora Luciana, vou trazer para a senhora aqui um imposto estadual, né, porque esse imposto deu o que falar no ano que passou. ICMS da energia elétrica e também da gasolina. Como é que foi o 2022 nesse campo aí, doutora? Foi bem conturbado e a gente viu muita discussão, né? Vimos as pessoas, em geral, comentando sobre a parte tributária, que normalmente é uma parte que a gente não fala. Exato. E, bom, a alíquota de ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações, o que estava acontecendo? Os estados estavam colocando alíquotas maiores que para qualquer outro tipo de atividade, o que não pode, é uma atividade essencial, então não pode, pelo menos, vamos equalizar, mas não cobrar mais. Se foi isso, né, que foi reconhecido como inconstitucional por parte do STF, nosso estado, no estado do Ceará, vários estados tiveram esse reconhecimento de inconstitucionalidade e por isso a gente tem como entrar e pedir a volta, vamos dizer assim, a devolução dos valores dos últimos 5 anos que foram cobrados a maior. Então, é uma ação que tem sido feita. Sim. O ICMS sobre gasolina, a gente viu a discussão que foi e o efeito prático que isso aconteceu nas bombas de gasolina, né, com a redução dos preços ao consumidor. Efetivamente, né? Que é o que interessa, né, doutora? Que é o que a gente quer ver, né? Doutora Carla, para a gente fechar esse nosso bloco aqui, os contratos de imóveis, quais foram as decisões importantes ou a decisão mais importante de 2022, doutora? Bom, temos decisões importantes positivas e tivemos decisões não tão positivas. A decisão positiva é que surgiu a alteração do Código Civil, o artigo 853 da linha A, que surgiu a figura de um gestor onde vai ser responsável pela toda a movimentação dos credores que vão nomeá-lo. Tipo o que acontece na lei de falências. Sim. Essa é uma novidade. Outra questão não tão positiva é que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o único bem de família, ele poderá agora ser
alienado. Então, se você entrar com um contrato de fiança e aí você for um fiador e você tiver um único bem imóvel, você vai passar por um processo de alienação caso aquele imóvel não for quitado na data aprazada no seu contrato. Tem que estar atento então a partir de agora. Bom, pessoal, a gente vai dar uma paradinha aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta e aí as meninas vão falar sobre perspectivas, o 2023 em cada uma das áreas. Como vai ser? É daqui a pouquinho, aqui no nosso Boca do Trombone. Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. De volta com o Boca, nossa edição especial, hoje com as consultoras, cada uma de uma área aqui do direito, e agora elas vão dar a sua perspectiva para 2023. Doutora Mariana, do Direito da Saúde, como que fica a saúde mental nesse ano? Olha, particularmente eu sou uma positiva inveterada ou veterana, porque acredito cada vez mais nessa cooperação público-privada, nesses consórcios, comitês, conselhos de saúde plural, onde não é só uma entidade que é representada, e sim uma coletividade, onde ali vão se trazer essas pautas. Acredito muito na educação, na pesquisa, sim, na promoção da saúde e, mais do que nunca, na prevenção da saúde. Essas são as dicas. Bom caminho, muito bom caminho. Doutora Juliana Noronha, no Direito de Família, testamento vital é uma tendência? Eu acho que sim. Eu acho que toda essa extrajudicialização é uma tendência, né, para este ano. E o testamento vital, ele acaba preservando a vontade de uma pessoa que planeja o seu futuro. Então, se futuramente ela não puder decidir questões relacionadas à sua saúde, a quem vai ser o responsável por tomar essas decisões, né, ela pode eleger essa pessoa nesse testamento vivo, chamado popularmente. E também o planejamento sucessório, né? Também. Eu acho que é uma tendência bem grande. 2 assuntos em pauta para esse ano que está iniciando. Doutora Luciana Pereira da Costa, todo mundo quer saber, a reforma tributária vem nesse ano? Até eu quero saber, todo mundo quer saber. Olha, a gente sabe como é que funciona o nosso parlamento, nossos 3 poderes, né? Então, vamos colocar isso dentro dos nossos desejos, mas independente disso acontecer ou não, quem contribui, o empresário principalmente, que é com quem mais tem força, vamos dizer assim, de valor econômico na contribuição, esses têm que aprender a cuidar da própria casa, vamos dizer assim, e fazer um bom compliance, aplicar corretamente as regras tributárias, e se vier, será bem-vinda, vamos dizer assim. Verdade. Que venha, né? Que venha. Doutora Carla, contratos de financiamento imobiliário são uma tendência? Devem ter destaque em 2023? Sim, doutor Paulo Solano, deve ter destaque, as pessoas devem procurar e continuar sonhando pela sua casa própria. Estamos investindo todas as nossas fichas no governo para que ele possa, então, oportunizar com baixos juros, com baixas taxas anuais de juros, para que todos possam ter a possibilidade de adquirir o seu sonho da casa. Tá certo, Quem não quer, né? Agradeço muito a doutora Carla, doutora Luciana, doutora Juliana, doutora Mariana, que comigo fizeram essa edição especial do Boca no Trombone. Olha, durante a semana a gente faz aquele bate-bola lá nas redes sociais, no @programa Boca no Trombone, e no domingo que vem, mais um programa da nossa série de retrospectiva. Mais consultores estarão aqui com a gente no nosso Boca no Trombone. Tá certo? Então fica o convite. Na semana que vem, a partir das 8h30, Boca no Trombone, aqui na nossa Band TV. Até lá!